chegada do Onix Sedan trouxe uma grande dúvida, que agora nas lojas Chevrolet possuem dois sedãs de mesmo porte que estão praticamente brigando pelo mesmo consumidor, que são o Cobalt e o Onix Plus. Então o nosso comparativo de hoje não é nem tanto mostrar qual que é o melhor dos dois, mas sim para a gente tentar entender qual será o futuro do Cobalt. Será que ele tem espaço no mercado brasileiro ainda? Eu sou Jonathan Machado, sejam bem-vindos ao canal Compara Carros, um canal simples e que de forma humilde pede para você curta, compartilhe, se inscreva aqui. Hoje nós iniciamos com imagens do dia que eu conheci o BMW i8. Nossa meta são 2 vídeos por semana, é corrido, cada vídeo desse leva em média 10 horas de edição, entre pegar as informações, fazer os slides e criar as imagens, 3 vídeos em um. Então, sempre possível, deixe seu curtir para ajudar nós. Já estamos com mais de 1000 inscritos, meu muito obrigado a todos vocês. E agora, sem demoras, vamos ao nosso comparativo de hoje, do Cobalt LTZ contra o Onix Plus na versão de topo Premier, os dois brigando na mesma faixa de preço. Eu me lembro bem quando anunciaram a chegada do Chevrolet Cobalt aqui para o Brasil. Os mais jovens até se empolgaram, acharam que era aquele modelo do Need for Speed, mas não, o Cobalt foi um veículo produzido quase que exclusivamente aqui para o Brasil e sempre teve uma vida conturbada. Desde o conceito já não tinha linhas muito atraentes, e ele, junto com a primeira Spin, com o Agile, a Montana, fizeram parte da famosa fase dos faróis gigantes na Chevrolet e grades, apelidadas grades de caminhão. Então, apesar do Cobalt ser um carro muito competente na sua categoria, visualmente ele afastava muitos compradores. Até que veio a reestilização e ele acabou encontrando um bom público, principalmente entre taxistas, afinal ele traz o maior bagageiro do Brasil, o maior porta-malas. E a situação no mês de setembro de 2019, nós temos o preço de tabela de R$ 75 mil para a versão ETZ, motor 1.8, 8 válvulas, o câmbio automático de 6 marchas, já ano 2020. E eis que surge o Onix Sedan, o Onix Plus, na versão Premier, topo de linha, agora com motorização 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, com turbocompressor, também com câmbio automático de 6 marchas, ano 2020, custando menos até, por R$ 73.190. Eu lembro que a última vez que eu estive na concessionária, não faz muito tempo, no para-brisa do Cobalt estava lá a oferta por R$ 73 mil, mas eu não pude ver se era 2019 ou 2020 o modelo, mas era um Cobalt 0 km. E conferindo no site de ofertas do Chevrolet, talvez até você ver esse vídeo, essa oferta já tenha acabado, nós temos 2 links para o Cobalt, lá naquele site, uma promoção para o ano 2019 e outra promoção para o Cobalt 2020. Esse Cobalt do nosso comparativo, ainda com o modelo 2019, está com oferta de taxa zero, valorização do usado em até R$ 4 mil, e a proposta deles é mais ou menos assim, 53 mil de entrada, mais 24 vezes de R$ 970. E ao mesmo tempo temos a promoção para taxistas, o Cobalt já ano 2020, por R$ 48.566. Guardem bem essas informações, que nós poderemos usar ela durante o decorrer do vídeo, para fechar a conclusão a respeito do futuro do Cobalt. O Onix Sedan é um projeto totalmente novo, da plataforma GEM, que já terá o hatch em novembro. Teremos ainda o SUV, o Tracker, e do Tracker nós teremos ainda a picape, que será a Montana ou substituto da Montana. Então vai gerar uma família, toda uma família, que estará sendo vendida no Brasil. Enquanto o Cobalt vem numa plataforma já defasada, a Gama 2, que talvez o mais famoso que passou por aqui no Brasil, e teve um processo bastante conturbado, foi o Sonic. Digamos que o Cobalt é o Sonic que deu certo. Tanto o Sonic quanto o Cobalt entraram no mercado para preencher, de maneira indireta, mas pelo menos na posição de preço, a lacuna deixada pelo Astra Sedan. O Sonic não foi feliz nisso, já o Cobalt, com o passar do tempo, acabou encontrando seu lugar. Assim, lado a lado, as medidas são muito parecidas, são praticamente apenas meio centímetro de diferença, com o maior comprimento no Cobalt e os seus 4,48 m, também no entre-eixos ele tem 2 centímetros a mais, com 2,62 m. Nessa imagem já vemos o maior porta-malas do Brasil, sua capacidade em litros. Não temos informação da distância em relação ao solo, que são de 12 centímetros no novo Onix Sedan, e também temos o coeficiente aerodinâmico, que mede o arrasto do carro, que nos mostra quanto ele flui pelo vento, principalmente na estrada, com excelente número de 0,305 no novo Onix, e um número apenas regular de 0,330 no Cobalt. Coeficiente aerodinâmico, quanto menor o número de arrasto, melhor é a aerodinâmica do carro. E apenas para a curiosidade nossa, eu trouxe aqui também as medidas do Monza, para a gente entender quanto a categoria está mudando. Então hoje o Onix Sedan tem praticamente o comprimento de um Monza,
que era o padrão médio dos anos 80, 90, mas já tem uma vitória muito grande entre eixos e um aproveitamento de espaço exemplar. Embora o Monza, na sua época, era muito bom, hoje esses compactos trazem espaço interno muito melhor do que daquela época. Claro que todos eles tiveram incremento de altura. Na hora do projeto você consegue trabalhar isso, fazendo uma melhor acomodação dos bancos. E perceba também visualmente que o padrão de hoje em dia são janelas pequenas, enquanto o padrão dos anos 90 eram janelas quase na linha de cintura do carro. E assim podemos também ver que, visualmente, o padrão do Cobalt era muito ligado ainda aos anos 90, com o teto em forma, visto de lado, o teto em forma de trapézio. Já o Onix Sedan já tem os padrões atuais, com o teto em forma de arco, onde o ar passa melhor e flui. Quanto mais próximo o desenho for do formato de gota d'água, mais aerodinâmico ele será. Coisa que não acontece no Monza e também não acontece no Cobalt. Assim, o arrasto aerodinâmico de 0,34 do Monza é praticamente o mesmo que nós temos no Cobalt de 0,33. E podemos ver também que esse desenho mais esguio e magro gera um porta-malas menor, uma pior acomodação do bagageiro. Tanto o Onix Sedan quanto o Cobalt têm a mesma largura praticamente, mas na altura o Cobalt tem 4 cm a mais, o que por um lado gera melhor acomodação de espaço interno. A equipe de projeto pode gerar um bagageiro maior. Quanto mais alto o carro, mais fácil você ter um bagageiro maior. Por outro lado, as chances de piorar a aerodinâmica do carro, elas são maiores. Quanto mais alto o carro, mais difícil dele ser aerodinâmico. Quem acompanhou o vídeo do Onix Sedan contra o HB20S, nós colocamos lá os gráficos para explicar o que seria a nossa medida para mostrar como um carro é elegante ou acaba parecendo estranho visualmente. Explicamos por que o HB20S novo tem uma traseira caída, o atual HB20S tem muita lata em cima da sua roda. Então nós dissemos que quanto mais próximo o sedã for do que é apresentado, por exemplo, no Ford Fusion, onde nós temos duas rodas imaginárias acima do eixo traseiro e a linha de cintura atravessando a metade da segunda roda, esse é um perfil mais elegante que aparece tanto no Onix Sedan, até mesmo no Monza. No defasado Monza você tem um perfil mais elegante. Veja aqui nessa imagem do Monza como aparece bastante a lateral em forma de trapézio, que é a mesma lateral que temos aqui no Cobalt. E no Cobalt, para piorar, nós temos uma linha de cintura irregular, que causa um pouco de estranheza nos olhos, e por causa desse degrau a linha de cintura acaba ficando bem acima da metade da nossa segunda roda imaginária. Por isso nós dizemos que as regras do Cobalt, embora ele tenha sido reestilizado, elas seguem muito o padrão dos anos 90, com a coluna C bem grossa, em forma de trapézio, uma régua cromada bem na base. Veja que a régua cromada no Onix Sedan ela faz uma curva, lembrando bem vagamente o que é utilizado em carros alemães. Da mesma forma, não vou dizer qual que é mais bonito, qual que é mais feio, mas em padrões de estética, o Onix Sedan traz o que há de mais atual e também as proporções visualmente mais elegantes. O motor 1.8 do Cobalt, de 8 válvulas, é bem conhecido no mercado brasileiro, está há muitos anos por aí, e embora tecnicamente ele já esteja defasado, tem seus adeptos e tem seus atributos também. Ele traz 111 cavalos de potência aos 5.200 giros, muito próximo dos 116 do Onix Sedan, que chega nos 5.500 giros. Porém, no Onix Plus, nós já temos o Downsize, que é um motor menor que rende a mesma coisa que o maior. Embora seja um motor muito moderno e de 3 cilindros, como é um motor turbo, as chances dele ter um custo de manutenção maior que o 1.8 do Cobalt são grandes, ou seja, dificilmente esse motor 1.0 turbo terá um custo de manutenção tão baixo quanto o 1.8 simples, aspirado de 8 válvulas do Cobalt. E esse é um dos predicados, é um dos itens que mais chama a atenção do comprador do sedã mais velho. Logo nós temos o custo-potência, muito parecido entre os dois, com vitória para o Onix Sedan, que cobra R$ 631 por cada cavalo. Seguro quase empatado entre os dois, novamente pequena vitória para o Onix Sedan, trabalhando na faixa dos R$ 2.200, enquanto o Cobalt está nos 2.250. Potência específica, obviamente, vitória para o motor turbinado em cima do aspirado, 116 cavalos por litro no Onix, porém esse número de 62 cavalos por litro do Cobalt é um número bem defasado, é pouquíssima potência para o motor 1.8. No torque o Cobalt vence trabalhando com quase 18 kg, que chega nos 2.600 giros, quase nos 3.000. O Onix Sedan perde por muito pouco, quase na faixa dos 17 kg, mas chega bem mais cedo, nos 2.000 giros, o que indica que na cidade, embora ele apresente números menores, a dinâmica dele, o torque vai chegar mais cedo e em tese vai pedir menos pedal de acelerador que no Cobalt. Pedindo menos pedal de acelerador, vai acabar gerando economia de combustível. E isso em tese.
No peso, apenas 12 kg separa esses dois carros. E assim, na relação peso-potência, novamente o Cobalt sai perdendo, pois o Onix Sedan traz a relação de 9,6 kg por cavalo. Também uma maior velocidade máxima, com 185 km por hora. 0 a 100 praticamente empate técnico, com 10,5 segundos no Cobalt contra 10,9 do Onix Sedan. Mas no consumo as coisas começam a mudar novamente. Como já expliquei um pouco antes, mesmo que o carro tenha menos torque, mas opere numa faixa mais baixa de rotações, ele dará a sensação ao motorista de carro mais esperto, pedindo menos pedal de acelerador. Então na cidade são 12 km por litro no Onix Sedan, contra 11,1 do Cobalt, e na estrada excelentes, quase 16 km por litro, enquanto o Cobalt estaciona na faixa dos 14, com 14,4 km por litro. Mas o tanque, o Cobalt tem respeitosos 54 litros, que são 10 litros a mais que no Onix Sedan. Um ponto que eu estou achando bastante fraco é o tanque desse carro novo. E claro, mesmo gastando mais, a autonomia do Cobalt é melhor, com 780 km apontando para 800 km, enquanto no Onix Sedan são 691, bem próximo ainda dos 700 km de autonomia. E no porta-malas, respeito o velhinho, porque o Cobalt tem o maior bagageiro do Brasil, com 563 litros, e o novo Onix perde até mesmo para o Prisma. O Prisma que conhecemos oferece 500 litros, vai continuar sendo vendido na versão Joy, enquanto o Onix Sedan são 470 litros. Forma e função. Na hora de desenvolver um carro, essas são duas temáticas que brigam entre si, são quase como a briga entre a razão e a emoção. Todos querem a forma, o desenho mais bonito, mas aí vem a função e acaba muitas vezes atrapalhando, até mesmo mudando todo o projeto. O que eu percebo no Cobalt é que ele foi pensado de dentro para fora. Embora tenha havido ali algum descuido na parte visual, eu não acredito que os desenhistas fizeram um mau uso de desenho. O que eu acredito foi que hoje em dia existe um departamento que corta custos, e nessa parte de cortar custos, os carros ganham visual terrível, perdem muita coisa. Já vemos que no Onix Sedan isso não aconteceu muito. Nessa imagem percebam que o Cobalt é um carro bem alto, e apesar da coluna ser inclinada, a entrada para uma pessoa alta aqui ainda é aceitável. E vejam nesse desenho como o volume para o bagageiro é alto, porque o carro todo é alto. E no Onix Sedan nós vemos que houve mais atenção para a forma do que para a função. O carro é mais aerodinâmico, mas a entrada, o acesso ao banco traseiro, principalmente para as pessoas mais altas, já não é tão bom quanto no Cobalt. Porque a função da coluna C aqui é mais se preocupar com a aerodinâmica do carro. Assim, quando se pensa mais na forma, você prejudica um pouco o acesso ao banco traseiro e também prejudica um pouco a altura do bagageiro. Vejam como o bagageiro do Onix Sedan ele é mais baixo comparado com o Cobalt, mas isso, claro, para favorecer a aerodinâmica. Não é nada comprometedor para o carro, mas apenas para mostrar para vocês essas diferenças. E ainda, para curiosidade, como era na época do Monza, onde havia muito mais preocupação com a estética do que com o habitáculo do carro. Claro que o projeto do carro J foi finalizado lá pelos anos 70, todo o trabalho da Opel dos anos 70, que deu origem ao Monza, ao nosso conhecido Kadett, Ômega e mais para frente até o Vectra, foram projetos que entraram com facilidade nos anos 90, porque foram muito bem desenhados e projetados. Mas, comparando com os dias atuais, é um desperdício de espaço interno, por assim dizer. Então é isso que eu queria fechar esse pensamento para vocês. Cobalt, na questão de forma e função, foi pensado mais na parte racional, na parte de desenho, ou seja, na questão de função. E no Onix Sedan, a balança pesa um pouco mais para a forma, para o visual, e não se preocupa tanto com acesso ao passageiro do banco traseiro, nem com espaço para bagageiro. Por isso temos o porta-malas maior no Cobalt. Garantia 3 anos dos dois, já tem bastante carro no mercado oferecendo 5 anos, a Chevrolet está dormindo nesse ponto. Revisões ainda sem valores no Onix. No Cobalt temos quase R$ 3.500 para as revisões até 60 mil km. As vendas no mês de agosto, a Chevrolet vendeu 1.416 Cobalts contra 7.251 Prisma. Claro que o Prisma tinha muito mais versões e também não existia ainda o Onix Sedan para a gente usar os números deles aqui. A Chevrolet conta com 522 lojas. Assim, mês passado, cada loja de Chevrolet, a cada 30 dias, vendiam 14 Prismas contra 3 Cobalt. Ou seja, em cada loja de Chevrolet no Brasil, cada 10 dias, em média, se vende um Cobalt. E a cada 2 dias se vende um Prisma. Vamos agora para a nossa famosa lista de equipamentos de série, onde falamos do que vem de série tanto no Cobalt, versão LTZ, topo de linha, como na Premier, também topo de linha do Onix Sedan. Lembrando novamente para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Então vamos lá. Os dois têm freios ABS, airbags frontais, alarme de furto perimétrico,
cintos de 3 pontos e encosto-cabeça para todos os ocupantes, faróis com refletores duplos, faróis de neblina, luz traseira de neblina, desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema Isofix para cadeira infantil, monitoramento da pressão dos pneus, sensor de estacionamento na traseira, ar-condicionado, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura, controle automático de velocidade, controle elétrico dos 4 vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve. Essas rodas são aro 15 no Cobalt e já são aro 16 no Onix Sedan, com pneu 195/65 no Cobalt e 195/55 no Onix, ou seja, pneus um pouco mais altos e mais macios no Cobalt. Seguindo, os dois trazem de série banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, comando interno para abertura do porta-malas e da tampa do tanque, luz no porta-malas e no porta-luvas, alças de segurança no teto, rádio multimídia com conexão USB, Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta-giros, indicador de temperatura externa. Os dois também vêm de série com um Star, um serviço que começa gratuito e depois passa a ter alguma mensalidade. São eles: informação do trânsito em tempo real, serviço de concierge, chamada de assistência de emergência e assistência na recuperação veicular. Como a gente sempre enfatiza, essa assistência para recuperar o veículo em caso de roubo, furto, você pode conseguir desconto no seguro, dependendo da seguradora. O OnStar tem 3 planos, 3 tipos de mensalidade, começando em R$60, indo para R$70, custando até R$100 por mês. Começa gratuito, depois de alguns meses, o dono do carro tem que escolher se vai continuar com o serviço, pagando, ou se não vai mais utilizar ele. E assim vem as mensalidades, de R$60 até R$100. Então até aqui nós falamos dos 40 itens que estão presentes tanto no Cobalt LTZ de série, como também no Onix Sedan Premier, que vem de série. Nós iríamos falar agora dos itens que são diferencial do Cobalt em relação ao Onix Sedan, o que vem de série no Cobalt LTZ que está ausente no Onix Sedan. Porém não tem nada na nossa lista aqui, tudo que existe no Cobalt também existe no Onix Sedan. Então agora nós vamos à lista que vai dar uma vitória esmagadora para o Onix Sedan na relação de custo-benefício, que são os 17 itens que vêm de série e que estão ausentes no Cobalt LTZ. Só o Onix Sedan vem de série com airbags laterais e airbags de cortina. Só aqui já matou tudo. Parte de segurança não há como comparar o cuidado que o Onix Sedan tem em relação aos que estão dentro dele comparado com o Cobalt. Só o Onix Sedan tem câmera traseira para manobras de série, controle de estabilidade e de tração, assistente para partida em rampa, faróis com regulagem de altura, repetidores laterais das luzes de direção, luzes de condução diurna, ajuste do volante em profundidade, apoio de braço pro motorista, limitador de velocidade, banco traseiro bipartido. Curioso isso, porque se vocês prestarem atenção nas imagens do Cobalt, que eu visitei ele quando ele foi reestilizado, essas imagens são de algum tempo já, ele tinha o banco traseiro bipartido, provavelmente foi retirado essa opção do carro. Mas enfim, só o Onix Sedan tem o banco traseiro bipartido. Só o Onix Plus tem faróis com acendimento automático, chave presencial, carregador de celular por indução, que é um carregador sem fio, mas também depende de compatibilidade do aparelho do celular. Não é todo aparelho do celular que conversa, entre aspas, com esse carregador, mas é uma tecnologia a mais que o carro tem. E por fim, o roteador Wi-Fi 4G da Claro, que é um pacote de 2 GB, custando R$30 por mês. Não se pode trocar a operadora, porque o chip é soldado ao aparelho. Como vocês puderam ver aqui comigo, Cobalt e Onix Sedan trouxeram 40 itens inicialmente. O mais velho não trouxe diferencial nenhum em relação ao mais novo, e o lançamento do Onix Plus, comparado ao Cobalt, ele tem 17 itens a mais, uma vitória de 57 itens contra 40. Na nossa relação de custo-benefício de itens de série, porque nós não trabalhamos com opcionais, nós temos aqui uma vitória de 43%, a maior vitória que eu já vi aqui, que eu me lembre. Então nós temos 2 pontos para o Onix Sedan contra 1 no Cobalt. O Latine Cap, que vocês gostam que trago, mas nem sempre é possível comparar. E temos a situação do Cobalt, que nem foi submetido aos testes de impacto, não temos dado nenhum dele. Os seus derivados foram mal, o Onix foi muito ruim nesse teste, e com o agravante que o Cobalt não tem airbags laterais e os airbags de cortina, que são de série no Onix Sedan pelo mesmo preço. Então o Onix Plus passou pelo Latine Cap padrão 2019, que já é um padrão alto e rigoroso, e mesmo assim ele obteve excelentes 5 estrelas na segurança tanto para adulto quanto para criança. Para fechar a nossa pontuação,
Temos vitória para o Onix Sedan, uma vitória de 31 pontos contra 25 do Cobalt, uma média do Onix Plus de 1,72 pontos por item contra 1,39 do Cobalt. Enquanto eu fechava esse vídeo, apareceu aqui no site de ofertas da Chevrolet a reserva para o Onix Sedan. Vocês estão vendo aí, começa com R$ 58.790, termina com quase R$ 78.000. Vejo que tem 3 Premiers ali. O Premier R8L é o que vem de série. Temos o R8M, que é um pacote de opcionais, e o R8R, que também é outro pacote de opcionais. O Onix Premier na cor preta, que é a única cor que não tem valor acrescentado, ele inicia nos R$ 73.190. A oferta Chevrolet é uma entrada de R$ 38.690, com 36 parcelas de R$ 898. E uma última parcela balão de R$ 10.979, que vence como sendo a 37ª parcela. No total, financiamento, o carro vai ser por R$ 82.000, operando uma taxa de juros de 0,79% ao mês. Aqui explica que essa oferta vai acabar em 30 de setembro. Claro que nada impede que ela prossiga mais além. Como vocês puderam ver, é inegável a superioridade do Onix Sedan em relação ao Cobalt, principalmente em equipamentos de série e em consumo de combustível. Mas o Cobalt ainda tem sua clientela fiel na parte de taxistas e também motoristas por aplicativo. Para cativar motoristas de Uber, o Onix Sedan tem 2 portas USB na parte de trás, mais uma na frente, coisa que não aparece no Cobalt. Então, qual é a teoria que eu tenho? A grande pergunta, porque claro, é claramente visível que o Onix Sedan é superior tecnicamente ao Cobalt. Mas o mais velho ainda deve ter lugar enquanto houver demanda para frotistas. E eu acho que vai brigar numa faixa de preço ainda mais abaixo, ou a Chevrolet vai subir de preço o Onix Sedan um pouco, e o Cobalt vai continuar tendo seu lugar sendo oferecido principalmente para frotistas, ter um preço um pouco abaixado e ficar assim até morrer. Eu assisti o vídeo da Gil Brandão, que eu acho que atualmente é a melhor apresentadora que nós temos para lançamentos de carro. Eu concordo com quase tudo que ela fala, e num ponto ela vai dizer sobre o lançamento do Onix Sedan, ela fala uma frase mais ou menos assim: assim que os motoristas descobrirem, os taxistas, enfim, que o consumo do Onix Sedan é mais baixo que o do Cobalt, eles vão migrar, vão passar a comprar o Onix Sedan no lugar do Cobalt. Eu já penso diferente, que essa parcela de clientela, principalmente taxista, eles são bem conservadores. O taxista não pode perder tempo com o carro na oficina, então eles não migram tão rápido assim para o lançamento. E como vocês viram no site de ofertas, a Chevrolet ainda está trabalhando para que o Cobalt seja oferecido para os taxistas. Então a minha teoria é a seguinte: a Chevrolet vai continuar trabalhando o Cobalt para taxistas, e o Onix Sedan ela retira o Cobalt para o PCD e passa a oferecer o Onix Sedan para as vendas às pessoas com deficiência, que possuem lá uma isenção específica para impostos, e geralmente esses carros vêm com menos equipamentos de série. Essa é a forma que eu imagino. O Cobalt ainda tem lugar no mercado brasileiro. Quem é taxista, quem trabalha com aplicativo, e principalmente aqueles que gostam de pôr o kit GNV, possivelmente vai migrar já para o Onix Sedan, que tem motor turbo, sendo que é muito mais fácil e reconhecido, que é confiável, pôr o kit GNV no motor 1.8 aspirado. E além do mais, o bagageiro do Cobalt ele convida para isso. Você pode pôr o cilindro ali e ainda haverá muito espaço para o bagageiro. Coisa que já é diferente no Onix Sedan. Se colocar kit GNV ali, vai se perder bastante bagageiro, vai ficar com um espaço muito parecido com o de um hatch. Então por conta disso, ainda acho que por baixo existem mais uns 2 anos de sobrevida para o Cobalt, mas é claro que não há previsão nenhuma de atualização para ele. A Chevrolet é campeã em fazer isso, em deixar o carro prosseguir com vendas até se esvair, até morrendo aos poucos. Enquanto tiver uma sobrevida, ele vai deixando ali. Foi assim com o Monza, continuou vivo junto com o Vectra. Foi assim com o Cadete, continuou sendo vendido junto com o Astra. O Corsinha Sedan foi vendido junto com outro Corsa. E assim por diante. Geralmente a Chevrolet faz isso. O Astra morreu de cabeça erguida. A Chevrolet unificou tudo numa versão só. Ele era o mais equipado da categoria e vendia mais até que o Vectra GT, que seria a sua renovação. Então eu quero encerrar o vídeo com isso. Espero que tenha ficado bem claro o recado, que embora o Onix Sedan seja superior, ainda há espaço no mercado para o Cobalt. Ok, pessoal? Quero saber a opinião de vocês.
Muito obrigado para você que me aguentou e até agora. Eu estou planejando apenas mais 2 vídeos para falar sobre o Onix Sedan. Temos ainda o Yaris e o Honda City para pôr contra ele. Ele brigando com o Cobalt é apenas para tirar uma curiosidade nossa, né, que eu também tinha, de ver como se sairia o Onix Sedan. Mas assim, 17 itens de série contra 0 do Cobalt, não dá para negar, né? 57-40 é uma vitória muito expressiva. Parte de segurança não tem como negar a melhora do Onix Sedan comparado com o Cobalt. A vida a bordo para as pessoas mais altas com certeza é melhor no Cobalt, mas eu acho que isso não gera força, não justifica abrir mão da compra dele. Para nós consumidores comuns, assim, que não usamos o carro com finalidades de Uber ou táxi, eu não vejo atributos para abrir mão da compra do Onix Sedan em favor do Cobalt. Mas para outra parcela que quer trabalhar com o carro, existe um brilho no Cobalt, esse motor 1.8 que já está consolidado no mercado, com baixa manutenção, espaço para GNV, e todo o fato de que esse tipo de comprador, ele primeiro espera, como já ensinou bem o canal Opinião Sincera, que deve-se ter cuidado quando comprar um carro que está recém-lançado, que são as unidades pré-séries, que geralmente são as que podem eventualmente apresentar problemas. Então nesse primeiro momento eu não imagino taxistas migrando para comprar o Onix Sedan. Ok, pessoal, muito obrigado, aguardo vocês para o próximo vídeo. Se tudo der certo, sábado nós teremos aqui o Onix Sedan contra o Toyota Yaris. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé, põe uma meia e já tira. Hoje o recado é bem rapidinho. Eu sou Joyce Machado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, pessoal!